Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da lição do Programa de Educação Cristã Continuada. Nesse trimestre, estamos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, com o tema Nova Criatura. Nossa sexta lição tem como assunto o dia da salvação e o testemunho cristão. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? A leitura bíblica com todos está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 15. A verdade prática nos ensina que o cristão deve testemunhar sua fidelidade ao Evangelho sob qualquer circunstância. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, compartilhando com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Passemos então ao estudo da lição. A introdução da lição nos fala que a grande convocação de Paulo é para que os desviados da igreja em Corinto, aqueles que haviam tomado para si falsas doutrinas e passaram a criticá-lo, aproveitassem a oportunidade de reconhecerem seu erro. Numa estratégia retórica impressionante, Paulo expõe todas as dores e ofensas que padeceu, para, ao final, fazer uma irrecusável proposta de reconciliação. O primeiro tópico nos fala sobre o dia da salvação. Como quem faz um alerta, Paulo fala do perigo de desperdiçarmos o dia da salvação, ou seja, o tempo atual, o hoje. Veremos como ele exorta os coríntios a retornarem ao ensino dos verdadeiros apóstolos. O primeiro tópico nos fala sobre o tempo oportuno. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Numa atitude digna e ao mesmo tempo solícita, Paulo adverte a igreja a deixar de lado todo o foco de acusações, brigas e difamações. Note que o apóstolo não se afunda em mágoas ou ressentimento. Em vez disso, ele chama a atenção para a necessidade de arrependimento por terem se desviado dos ensinamentos que receberam. O tempo oportuno para a reconciliação com Deus, o dia da salvação, concedida pela graça, é hoje, mas não sabemos até quando se estenderá. Em resumo, Paulo está dizendo aos crentes de Corinto: vocês já perderam muito tempo fazendo coisas erradas. Vocês já perderam muito tempo brigando, disputando, pecando. Então, aproveitem o dia de hoje para se consertar com Deus, pois o amanhã pode ser muito tarde. Em resumo, é isso que Paulo está dizendo àqueles crentes. Já vimos na lição anterior que importa agradar a Deus, obedecendo a Jesus enquanto aguardamos a glória que nos está reservada. Portanto, é importante aproveitar cada instante para a própria santificação. Usar bem o tempo, pois não sabemos quanto tempo nos resta nesta vida. Podemos ter décadas ainda, ou podemos ter apenas um dia de vida. Não sabemos até quando estaremos aqui. Observe que Paulo alerta para o prejuízo dos que tomam a graça de Deus em vão e os convida a aproveitar o tempo da oportunidade para arrependerem-se dos seus maus caminhos, de falsos ensinos e de desvios doutrinários. E nós, será que estamos aproveitando bem nosso tempo? A exortação de Paulo a aproveitar corretamente o nosso tempo aqui na Terra, isso não é apenas para os crentes de Corinto, mas serve para nós também. O segundo item do primeiro tópico nos fala sobre ministério não censurado, ou seja, um ministério irrepreensível, um ministério à prova de censuras. Quem dera que o nosso ministério, os nossos ministérios pessoais fossem assim. Infelizmente, lamentavelmente, às vezes há censuras, há repreensões em belíssimos ministérios.
Escreve Paulo, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério ou o ministério não seja censurado. Paulo defende aqui a dignidade do seu ministério. Ele está dizendo, nós somos dignos. O nosso ministério como apóstolo junto a vocês, coríntios, foi perfeito. Vocês não têm o que reclamar de nós. Nem ele, nem os que o seguiam, como Tito, têm culpa de alguns irmãos terem se desviado, pois não foram motivo de escândalo em coisa alguma. Na sequência, ele mostra as marcas do seu ministério e os motivos pelos quais ele e seus auxiliares merecem reconhecimento como ministros de Deus. Segundo Paulo, o que os identifica como verdadeiros ministros de Deus é a paciência, ou em algumas traduções encontramos a palavra perseverança. Observe como Paulo enfatiza justamente a qualidade que o distingue dos seus acusadores, pois enquanto eles abandonaram o que aprenderam e passaram a acusá-lo de mentiroso, ele, Paulo, ao contrário, continua insistindo, perseverando em instruí-los. Ora, um foco de rebeldia criado por um grupo dissidente não o faria abandonar a perseverança e a paciência nas aflições, nas privações, nas angústias. Será que nós estamos tendo a perseverança que Paulo teve junto aos crentes de Corinto? Ou será que estamos desanimando e largando a nossa cruz? Terceiro item do primeiro tópico: as provações dos santos. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. As circunstâncias que provam a perseverança de um verdadeiro apóstolo continuam sendo apresentadas por Paulo. Açoites, prisões, tumultos, trabalhos, cansaços, vigílias, jejuns. Essa breve sequência de palavras revela algumas das mais desafiadoras adversidades. Paulo tenta levar os seus destinatários a concluir que as acusações contra ele eram absurdas. Se o apóstolo fosse um homem mentiroso, fraco, desqualificado, já teria abandonado tudo, inclusive seus próprios detratores. Ele já teria desanimado. Mas ao contrário, ele perseverava, ele insistia no seu cuidado por aqueles crentes. Quem poderia duvidar que Paulo estava realmente debaixo do poder de Deus? A paciência ou a perseverança dele é sustentada no Espírito Santo, no amor não fingido, de onde não procedem nem a mentira, nem o engano. Mais uma vez, Paulo leva os coríntios a refletirem sobre a sinceridade do amor que dizem dedicar a Deus. Eles diziam que amavam a Deus, mas o que estavam fazendo para provar este amor? Estavam pecando? Estavam deixando os caminhos de Deus? Estavam atacando o apóstolo que plantou aquela igreja? Isso é amor? Parece que vemos Paulo jogando isso no rosto dos coríntios e perguntando: é assim que vocês amam a Deus? É assim que vocês mostram o seu amor a Deus? E ele se coloca como exemplo. Eu mostro o meu amor a Deus pela perseverança que tenho com vocês. Afinal, por que eu deveria perder tempo com vocês? Vocês me rejeitam. Vocês dizem que eu não sou um verdadeiro apóstolo. Por que eu perderia tempo com vocês? Há tantas outras igrejas para cuidar, há tantos outros povos que poderiam me receber melhor do que vocês. Eu largaria, eu deixaria de mão. Mas eu persevero, eu insisto, por amor a Deus e a sua igreja. Segundo tópico: aprovados nos contrastes. Nesta importante seção da carta, Paulo mostra que os apóstolos verdadeiros são os que renunciaram a tudo pelo bem da igreja e pela fidelidade da mensagem. Esse também é o modo pelo qual nós vamos reconhecer hoje em dia, os que são verdadeiros apóstolos. Há muitas pessoas que se dizem apóstolos, mas nem todas realmente são. Muitos têm esse título, mas não têm o verdadeiro dom apostólico, que é mostrado aqui por Paulo, e também ele estende isso para os demais apóstolos de Cristo que o antecederam, mostrando que em primeiro lugar vem a renúncia. Eles renunciaram a tudo. Eles não ganharam nada de positivo. Pelo contrário, eles ganharam perseguições, lutas, torturas, prisões, mas eles largaram tudo isso por causa do amor a Deus e a sua igreja. E eles também foram fiéis à mensagem. Eles não deturparam a mensagem que Jesus deixou para eles entregarem. E hoje, os apóstolos atuais,
Será que eles passam nesses 2 testes? O primeiro item nos fala sobre a variedade dos desafios. Ele escreve por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Aos poucos, a carta expõe a injustiça que alguns cometeram contra ele, Paulo, ao considerá-lo como um homem de índole fraca, corajoso apenas por cartas. Ou seja, presencialmente, ele era fraco, diziam seus inimigos. Nas cartas, por escrito, à distância, ele é forte, é valente. Mas quando chega aqui, ele diminui o tom. A palavra infâmia, aqui no texto, significa calúnia, ofensa, má fama. Aqui fala da gravidade dos males causados ao apóstolo. Parte dos crentes ali em Corinto estava desqualificando o apóstolo Paulo. Para usar uma linguagem atual, estava cancelando o apóstolo Paulo. Os coríntios haviam se esquecido do longo período em que Paulo esteve com eles, anunciando-lhes a salvação, sendo-lhes disponível em tudo. Ou seja, mesmo antes de ali ter uma igreja que pudesse sustentá-lo, ele estava presente entre eles, cuidando daqueles crentes que estavam andando nos primeiros passos da fé. Antes honrado entre eles, depois desrespeitado sem motivos. Antes gozando de boa reputação, mas depois desprezado por muitos. O estilo de escrita agora recorre às oposições: honra, desonra, infâmia, boa fama, para acentuar a diferença entre o comportamento justo que tinham e a malícia a que se entregaram depois. Ou seja, aquela igreja havia mudado da água para o vinho com o próprio fundador daquela igreja. Aos poucos, mas de modo muito eficiente, a carta vai expondo a culpa e o fracasso espiritual dos que se deixaram enganar. É uma oportunidade para pensarmos na severidade e rapidez com que condenamos pessoas que não mereciam ser descartadas. O ministério de Paulo estava firmado na palavra da verdade, no poder de Deus, e por isso ele precisava pelejar pelo evangelho como quem maneja armas ofensivas. Que armas seriam essas? Tais como os seus discursos, os seus sermões. Ao mesmo tempo, ele precisava reagir aos ataques com armas defensivas, que eram as suas cartas. E hoje, será que não temos pessoas, tanto líderes quanto irmãos, membros congregados, que são injustamente atacados dentro das suas próprias igrejas? Será que isso também não ocorre? Segundo item do segundo tópico, as perdas vitoriosas. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. A próxima etapa da argumentação de Paulo é tão inteligente quanto as anteriores. Ele continua utilizando oposições para mostrar como as experiências e sentimentos opostos coexistem na vida do verdadeiro discípulo. Na nossa vida social, quanto mais nos rejeitam por causa de nossa fé, mais somos reconhecidos por Jesus. Paulo mostra aos coríntios que ter sido desprezado por eles rendeu-lhe reconhecimento no céu. Tristes quando maltratados, mas felizes por causa da promessa sobre nossas vidas. Como despenseiros, como cuidadores de um grande depósito que servem aos homens a mensagem da salvação, enriquecemos a muitos. Nada temos em nós mesmos, mas ao mesmo tempo temos tudo. Temos Deus dentro de nós. Temos o infinito de Deus dentro de nós. Toda a onipotência, onisciência, onipresença, santidade, eternidade do Criador, Ele coloca isso um pouco em nós. Estaremos sabendo usar? Estaremos sabendo dispensar às pessoas os tesouros de salvação e sabedoria que Ele tem nos dado? Terceiro item, amor sem limite. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Depois de ter conduzido seus leitores e ouvintes a uma comoção de arrependimento, Paulo dispara uma declaração inesperada talvez. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. A expectativa do apóstolo era levar a igreja à autocrítica. Tudo que ele expôs antes foi uma preparação para essa proposta de reconciliação e de perdão incondicional. Paulo está oferecendo a outra face aos que o ofenderam. Salomão ensinou que o amor e o perdão geram um arrependimento como brasa viva. Vale observar, sobretudo, o zelo de Paulo pela salvação daquelas pessoas, pois sabia que estavam sendo arrastadas à tentação de moldar o evangelho às suas conveniências.
Ele chega a alertá-los: estáis limitados em vossos próprios afetos. Por isso não conseguem superar divergências e desentendimentos. Caso ainda duvidassem de que os perdoaria, ele deixa claro que está disposto a esquecer tudo. É isso que ele quer dizer com a frase: não tendes limites em nós. Perdoar não é fácil, principalmente quem nos machucou, quem nos magoou. E quem mais nos machuca, quem mais nos magoa, são aqueles que nós mais amamos. São esses que precisam de arrependimento e de perdão. Perdoar, portanto, é algo que vem de Deus para nós. Somente quando temos realmente Cristo em nossa vida podemos esquecer as lágrimas que derramamos por causa da mágoa dos outros que nós amamos, mas que às vezes nem sempre nos amam tanto quanto nós os amamos. Não é fácil, porém com o agir de Deus em nossa vida, com o Espírito Santo em nossos corações, podemos fazer como Paulo e estar disposto a perdoar. O terceiro tópico fala do tempo de posicionamento. Como costuma ocorrer nas cartas, depois de ter manifestado sua disponibilidade para o perdão, o apóstolo ataca o relativismo. O que é isso? É aquilo que prega a liberdade do indivíduo para submeter valores absolutos às suas conveniências culturais. Ou seja, o relativismo é cada um construir a sua verdade. Todos estão certos, cada um do seu jeito. É isso que prega o relativismo. Primeiro item: julgo desigual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão tem a luz com as trevas? Julgo aqui não tem a ver com o verbo julgar. Julgo aqui é um peso, é um fardo. Era o que nós poderíamos hoje colocar representado por uma peça de madeira ou metal que é colocado no pescoço do animal para que ele puxe a carga. Então, aqui fala de um tipo de peso, de fardo. Desse verso em diante, até o início do capítulo 7, o texto de Paulo demonstra um tom mais exortativo. No verso 14, ele denuncia um dos grandes problemas da igreja em Corinto, que é o relativismo. Alguns dos que vieram do paganismo grego queriam adaptar o evangelho para os seus sistemas conceituais e filosóficos, sobretudo o culto pagão. Ora, o relativismo defende o fim das verdades e referências morais absolutas, de modo que cada pessoa possa viver sob as suas próprias opiniões. Relativismo e cristianismo não combinam. Com o paganismo, sim. No paganismo você tem vários deuses, e a mesma divindade pode ter nomes diferentes em sistemas pagãos diferentes. Ou seja, o paganismo, ele muda, faz as conveniências de divindades conforme for necessário. O cristianismo não. O cristianismo ensina apenas um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não abre mão disso. Isso é inegociável. A salvação só pode ser através de Jesus. Não tem como ser por outra maneira. Então, o absolutismo do cristianismo, a inflexibilidade do cristianismo, é que coloca o cristianismo em choque com o mundo atual. O cristianismo ele não tem como negociar vários dos seus valores. Claro, usos e costumes, eles podem ser adaptados conforme o local, conforme a época, mas a doutrina cristã, essa não pode ser mudada. Essa não pode ser alterada. Existem princípios cristãos inegociáveis que não podem ser relativizados. E era o que estava acontecendo em Corinto. Eles estavam relativizando aquilo que é absoluto. Alguns relativistas subverteram as verdades ensinadas por Paulo em Corinto, talvez porque os ídolos lhe parecessem mais fortes que um Messias crucificado. Afinal, o Deus crucificado, o Deus pregado, o pendurado, como alguns talvez dissessem naquela época e dizem até hoje, parecia algo tão fraco, tão pequeno, enquanto que os deuses pagãos, principalmente os modelos greco-romanos, eram guerreiros fortes, valentes, bem talhados, bíceps definido, peitoral definido, bíceps sarado, como diríamos hoje, fortes no corpo e na alma. Então, eles pareciam muito mais atrativos para os pagãos daquela época do que um Messias aparentemente fraco, pendurado numa cruz, que era um instrumento de tortura e morte reservado para os piores criminosos.
Paulo alerta para o perigo do jugo desigual, expressão usada para dar a ideia de uma parelha de credos e valores morais opostos. Não há como relativizar a luz para que ela seja parcialmente trevas. Temos aqui um dos pontos altos da nossa aplicação, pois o nosso século é marcadamente relativista. Existe inclusive um símbolo pagão, ocultista, que consiste de uma parte clara e uma escura. Só que na parte clara tem um ponto escuro e na parte escura tem um ponto claro, é o chamado yin e yang. Com isso, está se falando que todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal, ou seja, está relativizando o bem e o mal. E essa ideia, ela é propaganda inclusive nas produções da mídia cinematográfica. Muitos fazem um esforço para conciliar a fé cristã com práticas e comportamentos que tentam banalizar a verdade bíblica e normalizar o pecado. Ocorre que, como disse Paulo, não podemos viver uma fé de conveniências. Segundo item, nos fala sobre as oposições inconciliáveis. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou, em outras traduções, que harmonia entre Cristo e Baal? Ou que união do crente com o incrédulo? A exortação a respeito da proximidade com os incrédulos mostra a preocupação com a corrupção das mentes. Quando o cristão não tem maturidade espiritual e suficiente compreensão da palavra de Deus, o contato com falsas doutrinas, filosofias ateias ou religiões opostas ao evangelho o coloca em perigo. Por exemplo, hoje o meio escolar, acadêmico, universidades, faculdades, é uma selva de heresias, de credos pagãos e de ideologias anticristãs. Muitos jovens ingressam nesses locais à procura de conhecimento, à procura de um diploma para terem um emprego melhor e acabam se afastando do evangelho por causa da multidão de ideologias contrárias ao evangelho que ali estão. Precisamos instruir nossos jovens para que estejam preparados para o enfrentamento dessas situações. Alguns abandonam a fé, mas outros, e essa era a situação dos coríntios, procuram fazer implantes, ajustes, ou seja, encaixar o cristianismo no paganismo, entre as falsas doutrinas e a verdade bíblica. O resultado disso é desastroso. A soberba leva muitos a acreditar que o seu padrão moral é superior e mais atual do que as verdades divinas. Além disso, há inclinação a um estilo de vida que atenda aos prazeres corruptos e recuse o confronto consigo mesmo. No contexto da Epístola Paulina, os coríntios não precisariam deixar a cidade, mas se separar de antigos costumes, credos, sistemas filosóficos. Há pessoas que se convertem a Cristo e saem do mundo, mas o mundo não sai delas. Elas continuam com suas mesmas ideias, crenças, valores, costumes, hábitos. Só que elas tentam encaixar isso no modelo cristão. Elas tentam adequar o cristianismo às suas vidas, em vez de fazer o contrário. A ordem para que os coríntios se separassem de tais práticas evoca o sentido hebraico da palavra separado, puro, santo. A exortação de Paulo não diz respeito apenas ao costume de frequentar refeições oferecidas aos ídolos, tema que ele já abordou na sua primeira carta. Agora ele aprofunda a ideia de santidade e toca no problema das contaminações doutrinárias que levam ao liberalismo de costumes dentro da igreja. Não precisamos nos excluir do convívio social, mas devemos conservar em nós a mente de Cristo. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Precisamos viver em santidade e sermos empenhados em anunciar o Evangelho até que sejamos revestidos de glória. Aqui está, portanto, o resumo da nossa 6ª lição do Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor.
e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo